Atos 2, os versículos de 42 a 47. É curioso que sempre que temos a oportunidade de estar em igrejas em momentos assim, de posse, como pastores a gente sempre fica refletindo sobre a caminhada da igreja, sobre o ministério, e textos como esse é um lugar comum nós nos lembrarmos, para analisarmos, para considerarmos a marcha da igreja. Então acompanhe comigo a leitura aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não feche a Bíblia não, fique com ela aberta para que você possa conferir aí o que está sendo dito, e o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, iluminará sua mente, seu coração, na porção daquilo que Ele trouxe para que você possa ser alimentado no dia de hoje. Ao estudar esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção é que existem bibliotecas e mais bibliotecas comentando exatamente esse texto. E, invariavelmente, você encontra os analistas todos apresentando esse texto como um programa para a igreja. Outros até procuram construir ferramentas, opções de ministério baseados nesse texto. Seria mais ou menos como uma receita de sucesso. Se você quer fazer funcionar, você faz isso, 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 e no final vai dar certo. E isso me incomoda um pouco, porque, na realidade, se você for olhar o livro de Atos e o começo do livro de Atos, você vai perceber que esse livro começa com uma coisa não organizada, não estratificada, não sistemática, não é uma coisa que a gente possa arrumar. E principalmente aquele povo que vivia este momento da história, eles talvez não tivessem nem a completa ideia do que estava acontecendo. E é um grande perigo quando a gente na igreja procura ver ou tentar levar a igreja a uma coisa que esteja pronta, acabada, em que não haja o mínimo espaço para a novidade, para o inesperado, para o novo. Aquela santa expectativa que eu e você precisamos ter para aquilo que vai acontecer, para o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, aonde Ele quer fazer e com quem Ele quer fazer. Veja só, capítulo 1 do livro de Atos nos mostra a ascensão de Jesus, aquela perturbação que também eu e você temos, de saber, vem cá, e agora? Como é que vai ser? Os discípulos caminharam com Jesus, Jesus morreu numa cruz, ressuscitou, mas e agora? Como é que vai ser? E aí você tem aquele momento que Jesus diz, peraí, acalma o coração vocês, fiquem calmos, porque não compete a vocês conhecer tempos e épocas. Aguarda, vocês vão receber o Espírito Santo, aquele que há de instruir a vocês sobre todas as coisas, é uma nova maneira de se relacionar, vocês vão aprender. E aí os seus discípulos voltam a Jerusalém, mantêm a união, há uma reunião de oração, a necessidade de uma eleição, que eles perceberam que era necessidade de eleger mais um apóstolo, e assim o fizeram. E aí nós temos aquele momento que todo mundo ainda hoje procura explicar, e é difícil que a gente capte completamente o sentido da descida do Espírito Santo. Porque não é essa coisa que muitas vezes a gente procura fazer arrumada, completa, final, inteira, em que eu entendo tudo, eu domino tudo, eu sei de tudo. Não, o fato é que o Espírito Santo chega, todos falam em suas línguas e todo mundo se entende e são tomados e recebem o poder do Espírito Santo. As pessoas continuam sem entender. E a partir daí, no livro de Atos você vai ver isso. Pedro tenta explicar o que está acontecendo e diz para o povo, gente, sabe o que está acontecendo? Foi aquilo que o profeta Joel falou lá atrás, está acontecendo agora.
Ou seja, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. E aí fica a pergunta, e o que a gente faz agora? E Pedro responde: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados e sejam batizados. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E diz mais Pedro: gente, presta atenção, salvai-vos dessa geração perversa. E a partir daí, os que aceitaram foram batizados. Aí nós chegamos a esse momento que nós lemos. E eu gostaria que você tivesse muito claro na sua mente, no seu coração, que aqui, mais do que um ideal, nesses versículos 42 e 47, que nós lemos, mais do que o ideal, do que uma comunidade cristã, na realidade, sabe o que é isso? Isso é a constatação de como a igreja vivia. De como a igreja vivia. Não é o registro de causas e, quem sabe, postulações. Isso é a constatação do que a igreja era. A igreja era assim. E é curioso que às vezes a gente corre o risco de tentar até idealizar essa comunidade. Eles eram perfeitos. Nós temos que ser iguais a eles. Mas a palavra de Deus, ela não mente. E ela nos diz que maldito o homem que confia no homem. E aí quero dizer para você que nessa mesma igreja você encontra um Ananias e Safira, que resolveram fazer média com Deus e queria aparecer no meio da congregação, vendendo uma propriedade e chegando, falou o seguinte: bom, eu vou dizer que dei tudo, mas vou esconder uma parte. Mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A gente pode não ver, mas Deus vê. A gente não conhece, mas Deus sabe de todas as coisas. Nessa mesma igreja, você há de se lembrar que houve uma murmuração. Por quê? Porque na distribuição diária, o povo dentro da igreja estava discriminando alguns, gente. E por isso foram instituídos os diáconos. Mas porque havia um problema dentro da comunidade. Nessa mesma igreja, se aproximou Simão. Você lembra desse sujeito? Aquele sujeito que viu, aceitou o Senhor, converteu-se, chegou para a igreja, mas de repente viu os apóstolos realizando milagres, e falou assim: eu quero esse poder também, deixa eu comprar ele. Como é que eu faço para conseguir isso? E é o famoso pecado da simonia. É nessa igreja. Por isso é importante que a gente se lembre sempre: nós não precisamos e não podemos e não devemos reproduzir modelos. Esse é um erro muito comum, de querer viver a vida dos outros, principalmente no que tange a fé. Na realidade, a grande pergunta que eu quero deixar com você nessa noite, e o que o texto nos desafia a refletir, é: como deve ser a vida daqueles que se comprometeram com Cristo Jesus? Como é que deve ser a vida? E a primeira coisa que eu gostaria que você considerasse é que esses versículos nos falam de perseverança. Perseverança gera crescimento. Perseverança gera crescimento. Diz aqui o texto que os discípulos eram perseverantes em ouvir. E perseverante é aquele que adere, aquele que vai à frente, que é dedicado, que é constante, que está firmemente atento. E perseverar na doutrina, e essa palavra no grego é didaquê, que é muito mais do que você saber. É você buscar uma instrução que ela seja aprofundada, que seja mais aprofundada do que pura e simplesmente uma adesão inicial, em que você ouviu um discurso, concordou com ele, viu que é plausível na sua vida e passa a viver. Não, é que você continue a buscar, continue a crescer, porque perseverar na doutrina é ser uma igreja que aprende, uma igreja que aprende. E um dos grandes problemas na vida cristã é você viver uma vida cristã que ela é estática. E, gente, pelo amor de Deus, há pessoas que têm 40, 50 anos de igreja, mas são bebês na fé. A mesma coisa que aprenderam ainda no começo da sua vida cristã, se satisfazem com tão pouco, e Deus tem tanto a fazer na sua vida. Às vezes a gente fica e lida e vê pessoas, e você há de concordar comigo, e você fala: gente, está tanto tempo na igreja, e esse estilo de vida que está levando, ou quem sabe as palavras que está dizendo, a palavra é tão clara ao condenar, a dizer para que não haja. E às vezes, quando vou realizar batismo lá na igreja, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte:
Porque às vezes a pessoa chega o máximo que ela consegue. Ela aceita Jesus, ela vem ao conselho, ela é examinada para o conselho, pronto, fui batizado, meu nome já está lá no livro da vida. Acabou, beleza, já garantiu o passaporte para a eternidade, graças a Deus. Mas eu costumo dizer o seguinte, gente, isso aqui não é um porto de chegada, isso é um porto de partida, um porto de partida para a eternidade, em que eu começo e eu nasci de novo. E aí, na realidade, a figura que me vem à mente, sabe qual é? A da fisioterapia. Você já viu gente que perde o movimento? Que precisa reaprender? É tão difícil, né? E às vezes você não tem muita paciência. Lá na igreja, eu vou comentar porque ele já até falou com a igreja. Nós temos um presbítero, o presbítero Walter, não sei quantos conhecem, Walter José. Ele é um homem muito grande. Ele teve um pequeno problema na coluna e precisou ser operado. Só que o pequeno problema, quando abriram, era muito extenso. E fizeram-lhe uma raspagem até onde era possível. E quando terminou a cirurgia, ele foi para o CTI e eu fui lá. Cheguei no momento que como é que chama aquilo? Anestesia. Que a anestesia tinha passado. Quando a anestesia passou, eu cheguei. Metade do corpo desse homem não funcionava. Metade não funcionava. Ele estava hemiplégico. E agoniado. E um homem muito grande, ele é maior do que eu. Eu já não sou pequeno. Ele é maior do que eu. E aquele homem não se mexia, estava vendo a hora de cair na cama, estava morrendo de sede, não conseguia falar, metade da boca sem funcionar. E eu o acalmei, dei ali ele alguma coisa de beber, e ele saiu do hospital, e eu fiquei absolutamente falando com o Senhor, dizendo, Senhor, e agora? Como é que o Walter vai viver assim? E devagarzinho uma perna foi voltando, andando, ainda capengando, a mão não voltando direito, e ele toca a flauta. Ele toca a flauta, e não conseguia, os dedos não iam. E lá vai Walter para fisioterapia. E a cada dia um dedo. Cada dia o dedo. E ele reclamava daquilo. Reclamava daquilo. Faz 2 semanas agora. 2 semanas agora nós fomos para o encontro de casais e ele estava com a flauta. E ele tocou pela primeira vez lá junto com a gente. Mas sabe o que é isso? Precisa fazer. Mas é curioso que na vida cristã a gente não faz isso. E às vezes a gente fala como se fôssemos doutores na palavra, como se conhecêssemos tudo de Deus, e sequer conhecemos o que Deus quer falar aos nossos corações. Irmãos, é preciso perseverar no ensino da palavra, porque é muito curioso. Às vezes na sua vida as coisas não dão certo, e você continua tentando as mesmas soluções. E aí eu quero dizer uma coisa para você, que eu li essa frase e guardei, de Albert Einstein, que ele fala o seguinte, sabe qual é o conceito de insanidade? É o seguinte, é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não faz aquela cara de que é com você não, tá? Não faz aquela cara de que é com você não. Mas a gente age assim, não é? Está aqui o manual, gente. É só ler. É só ler que dá certo. Mas a gente continua na base da tentativa e erro. Na base da tentativa e erro. Mas uma coisa mais que eu quero dizer sobre essa perseverança, que até então eu não tinha percebido. Você olha aí no versículo 42. Eu sempre li assim, perseverar na doutrina, 1. Na comunhão, 2. No partir do pão, 3. E nas 4. Eu sempre li assim como se fossem 4 coisas. Mas você olha aí, que a perseverança na doutrina e na comunhão, elas estão juntas. É na doutrina e na comunhão. E na comunhão. E o que eu quero destacar aqui é que a palavra de Deus suscita comunhão fraterna. A palavra de Deus suscita comunhão fraterna. E aqui eu quero usar até umas palavras bonitas à beça que eu aprendi. É importante dizer que uma ortodoxia desvinculada de uma ortopraxia que se expressa em comunhão, ela é estéril. É estéril. Aqui é o reverso da medalha. Não adianta você saber os livros da Bíblia de cor, do Gênesis ao Apocalipse. Não adianta você conhecer todas as doutrinas e interpretações possíveis. Você lembra o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 13? Se não tiver amor, nada serei. Nada serei, não tem jeito. Por isso, irmãos, hoje em dia há muita gente
que quer se mostrar extremamente zelosa pela palavra, conhecedor da palavra, altamente espiritual, mas são absolutamente insensíveis. Insensíveis. Porque koinonia, irmãos, quer dizer muito mais do que união, mas é a expressão da mesma fé num projeto que é nosso. Quando eu vi o reverendo Leonardo Sayum aqui falar, nós organizamos 10 igrejas, é isso, reverendo? 10 igrejas, 2 igrejas. Quando fala nós, é nós mesmo, é você que participou, mas eu não fui nem lá, mas a sua oração, a sua contribuição abençoou. Quando diz nós temos mais 14 projetos, é isso? Somos nós mesmos, e eu preciso me sentir participante disso. E se não me tiver me sentindo, alguma coisa está errada, e não é com a igreja. E não é com a igreja. E é que esse sentido de comunhão que nos afeta, que eu olho para você, e se estiver doendo em você, está doendo em mim. Porque diz o texto que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui é curioso que esse é o projeto de Deus para a gente. Sabe o quê? A gente fica um pouquinho descadeirado quando vê esse negócio de distribuir propriedade bem, né? Distribuir tudo diariamente. É bom a gente ver isso quando a gente está junto de rico, né? Quando a gente está junto de rico, é bom a gente ler esse texto, né? Vamos distribuir aqui entre nós. Quando eu estou embaixo da cadeia alimentar, mas quando eu estou em cima, aí o problema é outro. Aí o problema é outro. É aquela coisa, né? Você mora na Vieira Soto e eu moro no morro lá na Vila Vintém. Vamos juntar os nossos 2 e dividir por 2. Beleza, isso é bênção pura. Agora vamos trocar de cadeira? Agora vamos trocar de cadeira? Mas eu quero dizer para você que um comentarista, Ivo Storniolo, ele diz que aqui o que se ressalta é muito mais do que coisas. Porque aqui 2 aspectos que a gente precisa resgatar. O primeiro deles é um aspecto político. Porque fraternidade em que todos podem participar livremente das decisões. As pessoas estavam juntas e elas tinham a oportunidade de manifestar a sua opinião. Porque eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas também é um aspecto de ordem econômica, que é a partilha dos bens, não por um mero comunismo, mas porque havia necessidades a serem supridas. E, meus irmãos, esse é o projeto do Senhor na nossa vida. É um projeto de solidariedade. De solidariedade. O que se destaca nesse texto é isso. É porque você não pode vir aqui, levantar as suas mãos, adorar ao Senhor, agradecer por tudo que você tem, olhar do seu lado, tem uma pessoa chorando porque nada tem, e isso de alguma forma não lhe afetar. Porque esse é o projeto de Deus, o resgate do homem. Segunda coisa que quero dizer para você, porque essa perseverança, ela também passa pelo partir do pão e as orações. Mas eu quero ir à frente, dizer para você que esse texto nos mostra também que o temor a Deus leva a uma vida cristã em que as coisas acontecem. Vou repetir para você. Temor a Deus leva a uma vida cristã em que as coisas acontecem. E temor não é medo. E temor não é medo. Não se trata de pavor. Temor é reverência. Temor é reconhecer que Deus é presente. Temor é reconhecer que tudo que eu falo, tudo por onde eu passo, a maneira como eu ajo, está na presença de Deus. Que Deus, mais do que sabe, Deus percebe. Porque o salmista, no Salmo de 139, nos diz que a palavra ainda não me veio à boca, o Senhor já conhece toda. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor não saiba. Não é verdade? Pois isso. Pois temor de Deus é sentir a proximidade do Senhor. Sentir que Deus é presente não só no nosso meio, mas na nossa vida. Mas eu acho uma coisa muito curiosa. Eu não quero atentar e não vou atentar contra a onipotência de Deus e a onisciência. Mas nosso Deus é um Deus muito delicado. É um Deus que Ele se aproxima de nós, mas que Ele te respeita. Ele te respeita. Por isso que a palavra diz que o pecado não é que afasta Deus de mim, me afasta dele. Me afasta dele. E eu preciso lembrar disso. E eu quero dizer para vocês que iniquidade que haja entre nós nos afasta do Senhor. Você lembra uma palavra dura que o Senhor deu ao seu povo através do profeta Isaías? Isaías, no capítulo 1,
o povo num culto lá perfeito, maravilhoso, rapaz, lá na primeira igreja presbiteriana de Jerusalém, fazendo aquela adoração, levaram tudo lá na frente, tudo direitinho, conforme prescrito lá no livro de Levítico, levaram os sacrifícios, levaram a oferta, maravilhoso, gente, o coral da igreja era, devia ser perfeito, tudo certinho, tudo certinho. Sabe qual é a resposta de Deus para aquele povo? Foi a seguinte: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Sabe por que Deus falou isso para eles? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Por isso que o Senhor não quis nem saber daquele culto. Sabe o que Deus está dizendo? Porque quem chega na casa do Senhor e não percebe, e não se deixa ministrar pelo Espírito Santo, na verdade está escarnecendo do Senhor. E isso não é culto. E isso não é culto. Porque aquele povo ali estava fazendo a coisa certa. Estava fazendo um culto. Gente, isso não é certo de fazer. Estava fazendo da maneira certa. Gente, estava fazendo como Deus mandou fazer. Mas a sua motivação era equivocada. Coloca tudo a perder. E aí, meus irmãos, nós precisamos avaliar as nossas motivações. Porque temer ao Senhor é manter uma consciência o tempo inteiro de que Deus é presente. É saber que Ele preside sobre tudo e sobre todos. Diz o salmista no Salmo 34: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E, meus irmãos, há benefícios em temer ao Senhor, em perceber a sua presença, em ser disciplinado, ministrado, cuidado pelo Espírito Santo, que continua a falar ao seu coração, a lidar com os seus sentimentos e emoções e com as circunstâncias da sua vida. A palavra de Deus também lhe diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E essa consciência precisa ser destacada na sua vida. Outra coisa também que esse texto nos chama a atenção. Ele fala sobre que em cada alma havia temor. E é curioso, nesse tempo de tanto individualismo, em que talvez você, nas suas motivações, precisa avaliar, porque você acha que você vem à igreja para receber. E se você acha que você recebeu, você vem. Se você acha que não está recebendo tanto, você vai para outro lugar. Ou se você acha que você vai receber mais do Fantástico à noite do que na igreja, você fica em casa assistindo o Fantástico. Ou então, se você acha que você recebeu tanto no sábado à noite, que está tão cansado, por isso no domingo de manhã você pode prescindir da igreja, porque você recebeu muito no sábado à noite, na festa, ou naquilo que você foi fazer. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que é preciso estar juntos, porque você ministra seu irmão que está aí do lado. Você ministra através da história da sua vida, através das suas lutas, através das suas derrotas, através da sua vitória, através das experiências que você tem. Você pode abençoar a vida de uma outra pessoa, mas você sabe como eu, que unanimidade custa caro a beça, custa muito. Como é difícil isso, como é difícil. E sem sombra de dúvida, irmãos, é muito difícil nós mantermos a unanimidade. Em alguns momentos da história a gente até a consegue, pensar junto, mas manter unanimidade, isso é muito difícil. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, e aqui pesando um pouquinho mais a mão: cuidado, hein? Cuidado com aqueles que pecam contra a unidade do corpo. Há um texto em Provérbios que é muito duro, porque pecar contra a unidade do corpo, isso é uma abominação ao Senhor. Isso é abominação. Então, se eu temo ao Senhor, eu preciso considerar a maneira como eu tenho tratado aos meus irmãos. Você quer saber o que o texto diz? Provérbios capítulo 6 diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. 6ª, testemunha falsa que profere mentira. E sabe qual é a 7ª? O que semeia contenda entre irmãos.
Isso é abominação. Por isso, ainda que você pise no meu pé, por temor ao Senhor e pelo dever da preservação da unidade, eu preciso aquietar o meu coração. Eu preciso produzir perdão, eu preciso produzir comunhão entre nós, porque o Senhor é Deus de paz, o Senhor não é Deus de guerra. Mas também pensando no temor do Senhor, há um problema nesse nosso tempo que eu quero ainda falar. O teólogo uruguaio Juan Luis II, ele nos diz que um dos grandes problemas da igreja hoje é uma luta entre a convicção pessoal e uma adesão que ele chama de adesão insegura. Volto a dizer, convicção pessoal e uma adesão insegura. O que ele está falando? Nas gerações anteriores, você nascia, seus pais traziam você à igreja, você era batizado, frequentava a escola dominical, lá para os 13, 14 anos, você fazia a sua pública profissão de fé, você encontrava a sua namorada na igreja, você casava com ela, aqui você também casava na igreja, você tinha seus filhos e a coisa ia acontecendo. E aí, com o passar dos anos, as pessoas começaram a descobrir outras maneiras de ser. A sociedade tradicional, ela ruiu, ela já não existe mais. Isso produziu alguns tipos de religiosidade que elas são desencarnadas. Elas são desencarnadas. Ou elas são inseguras, como diz Segundo. Que é o seguinte, você veio hoje, mas você não tem muito compromisso não, sabe como é que é? Antigamente a gente criticava os católicos, né? A gente até chamava que tinha o tal do católico praticante e o católico não praticante. E a gente até usava de uma maneira crítica a figura do católico nominal, né? Isso é uma maneira bonita de dizer o seguinte, o sujeito diz que é, mas na verdade não faz a mínima diferença na vida. Mas hoje em dia a gente tem muito evangélico que é nominal. Evangélico não praticante. Mas se você perguntar para ele, ele diz que é evangélico. É aquela pessoa que chega e por algum motivo não se encontra saciada, ou então talvez as lutas da vida têm conduzido toda a sua energia, toda a sua atenção para aquilo que ela precisa fazer, e ela se afasta da igreja, mas se você perguntar para ela, ela diz, não, eu sou presbiteriano. Que igreja você é? Sou da igreja presbiteriana da Gávea. Faz 20 anos que não aparece aqui. Aí fica o pastor na maior luta. O que eu faço com o hall aqui agora? Eu tiro do hall, boto no hall à parte, boto como amigo da igreja, mas mexe para você ver, negão. Mexe para você ver. Mas a pessoa não quer nem saber. Está longe de Deus. E esse é um tempo para a gente refletir sobre um grupo que cresce muito. E eu e você precisamos ter muito cuidado, porque isso pode te atingir. É aqueles que são chamados de sem igreja, ou desigrejados. E Henrique Araújo nos dá alguns exemplos desses sem igreja, desses desigrejados. Não pense que é todo mundo igual, não, porque não é igual, não. Há pessoas que são sem igreja, que já não frequentam mais qualquer igreja e não querem fazê-lo. Ele define esses como os sem igreja. Mas tem uma segunda categoria. A sem igreja, que só vai esporadicamente à igreja, às vezes em congresso, em encontro, em eventos. Esse é o sem igreja com igreja. Tem um terceiro. Há o sem igreja que, apesar de pertencer ao rol de membros e ir de quando em quando à igreja, praticamente não participa mais de suas atividades e desenvolve alguns relacionamentos superficiais. Esse é o sem igreja na igreja. Tem mais um. Há sem igreja que rompe os vínculos com a igreja institucional e busca se reunir em casa sem uma organização formal. Esse é o sem igreja que está quase igreja. Mas nós temos ainda os sem igreja que foram tão feridos ou tão traumatizados que não querem mais saber da igreja. Esse é o sem igreja anti-igreja. E o último, há o sem igreja que não quer mais ter experiência de relacionamento com pessoas da igreja, mas acompanham pela internet, talvez esteja até nos ouvindo aqui hoje à noite, né? E buscam mensagens e reflexões virtuais. É o sem igreja que visita a igreja. E você que está em casa, podia estar na igreja, é membro da igreja da Gávea. Cadê a câmera? Eu estou falando para a televisão. A câmera lá? É você que podia, é para você que eu estou falando mesmo. Porque o seu lugar é aqui. Porque nada substitui a comunhão.
nada substitui a comunhão. Quero dizer para você que a palavra de Deus nos mostra que Jesus ensinava diariamente num lugar específico, era no templo. Quero dizer para vocês que os discípulos, diz Lucas no capítulo 24, de 52 a 53, eles estavam sempre no templo, não porque esse lugar aqui tem mais Deus do que outro lugar, não porque esse lugar aqui tem mais Espírito Santo do que outro lugar, não, mas porque foi esse o lugar que vocês escolheram para se reunir, para compartilhar, para aprender, para saber mais das coisas do Senhor e, acima de tudo, para adorá-lo, e adoraram em espírito e em verdade. Meus irmãos, aonde há o temor do Senhor, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Aonde se percebe que Deus é presente, o Senhor nos dá sensibilidade para perceber o seu mover. Terceira e última coisa que quero deixar com você. O terceiro ponto é sempre o melhor. Você está mais perto do final, né? Vamos lá. O texto nos fala que por eles serem da maneira como eram, por eles agirem da maneira como eles agiam, eles contavam com a simpatia do povo. Não é isso que o texto diz? Eles contavam com a simpatia de todos. E a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li isso é que isso acontecia não era por causa de um programa, é porque as pessoas eram assim. E se existe uma coisa que eu e você estamos sendo checados mais do que nunca, e que esse mundo quer ver, não é o nosso discurso, gente. Ele não quer ouvir falar de Jesus. O povo aí fora quer ver Jesus na sua vida. Como é que você age, como é que você revela para essas pessoas, ou mostra para essas pessoas, Jesus na maneira como você é, não só naquilo que você fala. E aí eu quero fazer uma perguntinha para você. É bom estar perto de você? É bom estar perto de você? Nosso modo de ser, nosso modo de viver, bem como tudo aquilo que a gente tem oportunidade de dizer, isso revela. E o povo, ele percebe a dimensão libertadora da palavra do Senhor, da presença e da ação da igreja, não é por causa de um programa de televisão, não é por causa, quem sabe, da publicação de livros, não é por causa de um projeto de marketing maravilhoso que você possa conceber. Isso são ferramentas que podem ser ferramentas abençoadoras. O problema é quando você acredita que é só esse o meio de comunicação. Nada substitui o poder de um testemunho da palavra. Nada substitui um exemplo que eu possa perceber claramente, materializável na vida de uma pessoa, do que é o amor de Deus. Porque foi isso que o Senhor resolveu fazer conosco. Você sabe que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor percebeu que a gente estava com alguma dificuldade para entender isso. E sabe como é que eu entendo o que é imagem e semelhança de Deus? É vendo Jesus. Por isso Jesus veio a esse mundo, se tornou carne como você é carne, para que nós pudéssemos, para que aquelas gerações pudessem ver e testemunhar através das suas vidas aquilo que Jesus foi. É isso que a gente precisa, é buscar ser como Jesus é, como Ele foi e o será para sempre. Por isso, meus irmãos, a gente precisa lembrar que a igreja não é um grupo fechado, não é o grupo dos perfeitos. A igreja é um lugar que está aberto e precisa estar aberto para receber, aberto para recolher. E aí, nesse sentido, há um estado de espírito que precisa reinar entre nós, que a gente vê no testemunho desses irmãos aqui, que é a espontaneidade. E o texto faz questão de falar da alegria e da singeleza. Isso é tão maravilhoso ouvir dizer isso. Isso não é fabricável. Vamos ficar alegre agora? Pelo amor de Deus. Como é que é isso? Fica alegre agora, Alexandre, vai lá. Isso, agora fica triste. Isso, é. Ele engana a mim e você com o rostinho lindo e suave dele. Mas o que está no seu coração, só Deus sabe. Pois alegria e singeleza não se produz. E eu quero dizer para você que cristão melancólico é uma contradição. É uma contradição. Onde Cristo está, aí há alegria. Diz o texto de Lucas,
ao falar do nascimento, dizendo que em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, com seu nascimento. E chegando já para o final, eu quero dizer sobre isso o seguinte: gente, você já viu como tem crente chato? Você já viu como tem crente chato? Aquela pessoa que você chega e fala: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Graças a Deus que a igreja tem duas entradas, porque tem essa pessoa, quando você vê que ela está por aqui, não, vou entrar por lá, vou entrar por lá. Você conhece gente que só sabe pedir? Gente que só sabe reclamar? Gente que só chora? Gente que só quer? Que você chega, parece que para a pessoa só chove todos os dias, nunca tem sol, nunca tem sol. Você chega com toda alegria no domingo de manhã e fala: tudo bem? Não. Ou então te descarrega um corolário lá de reclamações. Alguns anos atrás, eu estava percebendo que eu chegava na igreja e quando ia começar o culto, eu estava profundamente irritado. Sério, irritado. Eu subia no púlpito, ou então para reger o coro, eu subia irritado. E eu comecei a perceber: vem cá, tem alguma coisa errada. Está errado isso, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a analisar por que dessa minha irritação constante. Todo domingo estava acontecendo, gente. Aí eu comecei a perceber que o crente chato estava agindo. Sabe como é que é? Você está chegando aquela alegria do Senhor na igreja, vem um conta um problema, vem outro pede para você dar uma solução naquela hora de um problema que faz 150 anos que ninguém resolveu. E o sujeito quer que você resolva naquele momento. Tem um terceiro que chega e diz para você, e ele quer contar todos os problemas da vida dele 5 minutos antes de começar o culto. E se você virar as costas é porque você é desumano. Você conhece aquela pessoa que você chega, vai cumprimentar, vamos lá, momento da paz. Já começa a falar mal de você. Ou então o pastor fala: vamos cumprimentar? O sujeito: opa, com esse eu não falo. Sabe, meu irmão, cuidado. Porque a gente às vezes tem crente que é roubador de paz. A gente às vezes, desculpa aqui, quem me deu até esses pontos foi construído junto com a Bia. Tem crente que é vampiro emocional. É mesmo, você senta do lado da pessoa, a pessoa rouba a tua alegria, rouba a tua paz, ela quer levar tudo que é teu. Quer levar tudo que é teu. Agora tem um que é pior do que esse ainda. É o ladrão de tempo. Você está sem tempo nenhum, mas ele tem todo o tempo do mundo e quer aproveitar todo o tempo do mundo que você não tem. Tem um quarto tipo também, que é aquele que é perturbador da alegria. Ele vê você alegre e fala: não, vou tirar essa tua alegria. Leonardo está alegrinho hoje, né? Tomou posse, deixa comigo quando chegar na hora do bolo. Tu não sabe, meu irmão, segunda-feira essa igreja aqui vai ferver. É bom estar do seu lado, irmão? É bom estar do seu lado, irmã? A palavra de Deus diz o seguinte: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, irmãos, a gente vê uma comunidade em que essas coisas acontecem maravilhosas, e essas coisas são percebidas por aqueles que ali chegam com simpatia, com singeleza e, acima de tudo, com alegria. Eu tenho certeza que se vocês continuarem a viver assim, esse lugar aqui não vai conter o mover que Deus vai fazer na Gávea. O mover que Deus vai fazer na Gávea. Porque, sem sombra de dúvida, contar com a simpatia do povo não é aceitar as mazelas que o povo faz. Contar com a simpatia do povo não é se tornar mais um nas suas postulações e nas suas práticas, mas é fazendo diferença pelo amor que alcançou a você, a sua mente e o seu coração, e que precisa ser comunicado a todos aqueles com os quais Deus lhe dá a oportunidade de ver, viver, conviver, conversar e influir. Que Deus abençoe a sua vida.